Os últimos jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo provaram exatamente um ponto que já havia sido questionado há muito tempo. Os dois melhores jogos de Dorival no comando da seleção brasileira foram justamente quando ele tinha acabado de chegar, e claro, amistosos contra duas seleções europeias que por sinal foram finalistas de uma Eurocopa. Estamos falando de Inglaterra e de Espanha. Foram dois jogaços que a seleção brasileira apresentou um grande futebol, e é claro que ficaríamos iludidos completamente com esse desempenho bom da seleção. Convenhamos que do jeito que as coisas estavam acontecendo, tava muito fácil se iludir. Muitos já diziam que era obra do Dorival Diola. Só que com o passar do tempo, e em especial na Copa América, o trabalho de Dorival foi mais posto à prova do que nunca, principalmente em relação ao que Dorival e sua equipe apresentaram de repertório. Um time que no papel, talvez só perca pra Argentina e talvez nem isso, tá? Porque a seleção brasileira no papel, em nomes e jogadores, tem sim um excelente scratch, e eu mostro o porquê provando pra você. Nós temos dois dos melhores goleiros do mundo, o Alisson, o Ederson e o Bento, que é um exímio goleiro, sendo um grande promissor. Nós temos meio-campistas que se destacam lá fora, como o caso do próprio Paquetá, que come a bola na Premier League, e temos simplesmente o trio de ataque do Real Madrid, cara. Simplesmente nós temos o Vini, temos o Rodrigo, temos o Endrick, mas as coisas simplesmente não evoluem. Mesmo que tecnicamente a seleção esteja acima, estamos passando muito mais vergonha do que deveríamos estar. A seleção brasileira, que carrega dentro do seu peito uma insígnia de várias Copas do Mundo, mais precisamente 5, não pode simplesmente passar um sufoco absurdo contra o Paraguai, como se os paraguaios fossem favoritos contra nós. Até porque na Copa América nós metemos de 4 neles, e agora vimos a seleção do Paraguai se impor muito mais que a nossa, que com exceção do segundo tempo não conseguiu fazer nada. E com um trabalho bem vazio, podemos elencar isso, né? Vieram as controvérsias. Será que Dorival tem total capacidade de, primeiro, prometer a seleção brasileira lá na frente na Copa do Mundo, chegando na final em 2026, ou se muito menos ele tem capacidade de treinar a seleção brasileira daqui pra lá? Será que realmente a CBF mais uma vez se precipitou com Dorival? Pois é, a precipitação deu seu meio de Edinaldo Rodrigues ter prometido Carlo Ancelotti, e após Ancelotti decidir ficar no Real Madrid, o próprio Edinaldo ficou de mãos abafando, acreditando em Dorival, um trabalho que precisa ser de emergência, pois a seleção brasileira está apenas um ponto da repescagem e precisa fazer o quanto antes um trabalho de base para pelo menos estar na próxima Copa do Mundo. Mas é válido frisar que há treinadores, tanto empregados quanto livres no mercado, que podem ser muito úteis para a seleção, e que se eu particularmente fosse a CBF, assim como você, provavelmente tentaria. Eu vou dizer por quê. O primeiro nome chama-se Zinedine Zidane. Convenhamos que o Zidane, mais conhecido como Zizou, é um cara bem exigente para treinar seleções e clubes. O Zidane simplesmente chegou a treinar o Real Madrid, praticamente seu único clube na carreira como técnico. O cara simplesmente nasceu virado pra lua. Além de ser um cracaço, também fez um trabalho primoroso no Real Madrid. Não era aquela equipe que, digamos assim, saltava os olhos com futebol bonito, mas era um futebol efetivo, eficaz e vencedor. Zinedine Zidane conseguiu 3 Champions seguidas com o Real? Fala sério. Que currículo é esse? O cara conseguiu em 2016 derrotar o Atlético de Madrid, 2017 derrotar a Juventus e 2018 derrotar o Liverpool. Tudo bem que era o auge do Cristiano Ronaldo, naquele auge do CR7, que se a gente colocasse uma máquina de lavar pra área, ele dominava, matava no peito e chutava a máquina e ia pro gol. Cristiano era um cara embaladíssimo, e isso ajudou, claro, o case de trabalho de Zinedine Zidane. Mas convenhamos que ninguém chega à toa numa final de Champions, tampouco em 3 finais. E por mais que o Cristiano tava sendo o Cristiano, o Real Madrid tinha assim uma dinâmica coletiva muito boa, tá? O Zidane entende muito da bola, e muito se explica isso porque muitos jogadores, craques, exímios craques, conseguem ser excelentes treinadores, principalmente se forem meio-campistas, porque eles conseguem ter uma visão de jogo muito diferente de outros profissionais do esporte que não necessariamente trabalharam sendo jogadores futebolísticos. Então sim, o Zidane pode ser um bom nome, mas a questão é que o Zidane é um cara extremamente exigente para escolher trabalhos, como eu falei pra você. A questão do Zizou é séria, porque o Zidane acaba que, de certa forma, fica muito limitado à questão da seleção francesa. Ele tá na beirada da porta, só esperando o Didier Deschamps, técnico francês, ser demitido e sacado da seleção. Zidane tá sempre esperando essa oportunidade de treinar Mbappé e companhia, e inclusive em 2023, quando a seleção brasileira tinha já se desfeito do Tite e tava esperando um técnico, a proposta foi feita para Zidane, mas na época, Zinedine, com esse pretexto da seleção francesa, decidiu não aceitar.
Mas convenhamos, para a CBF que lucra tanto, não custava nada insistir. E aí que muitos apontam, por que trazer um treinador estrangeiro? Pois bem, o Dorival Júnior acabou de ganhar Libertadores e Copa do Brasil, beleza? E olha só o trabalho que ele tá fazendo na seleção. O Dorival tá muito longe de ser um técnico ruim. Aliás, se você atesta que o Dorival é um técnico ruim para o cenário brasileiro, realmente tá lhe faltando acompanhar, hein? Ele vem de trabalhos excelentes no futebol BR, mas a situação é bem simples até. Para treinar a seleção brasileira não basta ser um bom treinador, tem que ser um ótimo treinador. Então, muito por isso, a chance do Zidane poderia aumentar se a seleção colocasse uma investida maior em cima do Zizou. Ainda assim, nada confirmado em relação a rumores e negociações, mas seria ótimo ver isso acontecer. Dito isso, vamos para outro nome que conseguiu revolucionar o futebol brasileiro desde que chegou aqui. Passou apenas alguns meses e se mandou para Portugal. Ele é português e você conhece muito bem, ainda mais se você for flamenguista. Eu estou falando de Jorge Jesus, o JJ para aqueles mais íntimos dele. O Jorge Jesus chegou aqui como uma incógnita no Flamengo, apenas com trabalhos em maioria de destaque portugueses. Era um bom técnico, mas quase foi rejeitado porque o Flamengo tinha outras ideias. O Flamengo tinha como prioridade Marcelo Galhardo, chegou até o momento especular Renato Gaúcho e também estava de olho em Carlos Carvalhal. Mas JJ chegou e se impôs logo no começo, quer dizer, mais ou menos. Nos primeiros 3 jogos o Flamengo passou perrengues, chegou até a ser eliminado na Copa do Brasil e levou 3 do Bahia. Mas depois da goleada de 6-1 contra o Goiás, o JJ não parou por aí. As engrenagens foram tantas que o Flamengo jogava como poesia e melodia. O Flamengo era simplesmente uma equipe altamente competitiva e JJ era um cara viciado em trabalhar e fazer seus jogadores funcionarem como lobos. O Flamengo não parava de lutar, não parava de se entregar, os jogadores se entregavam de corpo e alma e ainda assim era uma equipe propositiva, que fazia 1, fazia 2, fazia 3, fazia 4, fazia 5 gols e não queria parar por aí não. É só lembrar da Libertadores nas semifinais contra o Grêmio. O time de JJ era eficiente e JJ saiu do Brasil com mais, veja bem, mais títulos do que derrotas. O JJ saiu com mais títulos que derrotas e isso é simplesmente absurdo. E sabe o que é mais legal disso tudo? É que isso está acontecendo no próprio Al Hilal. E você pode falar, não, mas o JJ no Al Hilal tem uma equipe bem superior em relação às demais sauditas. Tudo bem, mas enfrenta o Al Nassr constantemente e o Al Nassr vem sofrendo demais das mãos da equipe de JJ. Que detalhe, tá sem o próprio Neymar. Aliás, falando de Neymar, JJ vem treinando o brasileiro, o que poderia deixar a equipe ainda mais entrosada. Ele hoje está empregado no Al Hilal, clube saudita, que claro dá um bom dinheiro para ele. Mas se convenhamos, tivesse a oportunidade de treinar uma seleção nacional, o JJ estaria disposto a isso, até porque não de olho ele já foi especulado na seleção brasileira. E quando foi realmente especulado, não havia dúvidas que ele queria treinar a equipe principal. Por mais que hoje a seleção esteja desvalorizada, não é nada absurdo afirmar que treinar o Brasil é uma chance de ouro, porque é uma seleção muito grande, praticamente, né? Podemos dizer que com toda certeza é a maior do mundo, por ter mais copas e apesar da fase ruim, se der tudo certo, tanto o apreço pelo treinador aumenta mais, como a visibilidade dele aumenta e consequentemente seu trabalho viraliza cada vez mais pelo mundo, tendo mais oportunidades de emprego e consequentemente trazendo um legado muito maior para a história. É só lembrar do que foi a carreira do Filipão, que já era muito grande após ele ganhar a Copa de 2002, e como seu nome foi extremamente valorizado por onde passou, porque tá muito claro que principalmente na seleção brasileira atual, o maior problema de carência e tudo que tá acontecendo envolve muito mais a ausência de coisas realmente claras, de um padrão tático, de algo claro. O Brasil de Dorival não inova, e ao invés de ele tentar um esquema que privilegie seus jogadores, é sempre o mesmo esquema engessado, que atrapalha demais a construção da seleção, que se vê cada vez mais perdida no antro completamente vazio de opções que poderiam ser melhoradas. Se houvesse um treinador com mais coragem e mais repertório, consequentemente a seleção poderia não necessariamente embalar logo de imediato, mas começar a ter uma construção a longo prazo de um time realmente com ideias e quem sabe vencedor. Se manter na mesmice pode ser um erro brutal daqui pra frente. Pode ser que a seleção de Dorival melhore, mas não há realmente uma prévia de que isso vai acontecer. E a julgar pelos últimos amistosos, a seleção vai evoluindo ao invés de evoluir. E é claro que os jogadores têm boa parcela de culpa, mas não podemos afirmar que a grande parte total é deles. Além da federação desorganizada, o Brasil hoje é um vazio de ideias. E justamente por isso eles vão para os clubes deles e conseguem sobrar. Porque aqui isso não acontece. Alguns erros crassos são apontados e eu já havia falado disso antes, se liga. Totalmente irreconhecível e no final de jogo beirando o desespero. Sem padrão técnico algum, a seleção foi no vamos ver se vai, vamos ver se dá, e foi assim até o final. Algumas chances perigosas aqui e acolá, mas pouquíssimas com real organização e total ciência daquilo que estavam fazendo.
Para uma seleção brasileira que, de maneira urgente, precisava vencer, a apatia tomou de conta em muita parte do primeiro tempo, e somente no segundo tempo, quando estava praticamente tudo completamente perdido, a seleção começou a acordar. Mas os paraguaios, que já haviam conseguido seu gol, dificilmente dariam brechas e oportunidades para a seleção brasileira aproveitar e, consequentemente, os paraguaios vacilarem. Para quem realmente acompanhou o jogo, percebe-se que o meio campo do Brasil durante boa parte foi nulo, bem como as pontas. Vinícius Júnior realmente lembrou o Vini da Copa América, que relembrou o Vini de outros tempos, que relembrou o Vini no geral, em todo o contexto da seleção brasileira. Muito diferente daquele do Real Madrid, que realmente parte para cima e faz totalmente a diferença em campo. Paquetá ainda conseguiu ser o jogador de meio mais criativo dentre a seleção, buscando efetivar jogadas e, consequentemente, tentando realmente fazer a diferença no meio campo simplesmente perdido. Paquetá, apesar das críticas, é um dos poucos que ainda tenta nessa seleção, porque se olharmos para a parte excepcionalmente da zaga, vamos ter totais calafrios. Realmente é muito distante o Danilo em níveis técnicos de estar nessa seleção. O nível técnico do Danilo hoje em dia é bem abaixo. O Danilo tá muito longe de ser aquele Danilo de 16, 18, 19, o Danilo que muito tempo passou a figurar na titularidade da seleção. Na Copa América ele já tinha sido praticamente um jogador completamente nulo, mas hoje realmente estava completamente evidente a falta de ritmo que ele tem perante os demais jogadores. Não adianta convocar jogador de Brasileirão, não adianta convocar jogador da Premier League, não adianta convocar jogador de La Liga, se o problema é muito mais que qualquer coisa. Eu falei de todos os jogadores, mas é um problema estrutural que envolve diretamente a ausência de qualidade na atual seleção brasileira. O problema está no comando técnico. Não é nada difícil admitir que a seleção de Dorival Júnior hoje é completamente vazia, e pode convocar o jogador que for, pode trazer o Cristiano no auge, o Messi no auge, o Neymar no auge. Nas individualidades eles podem fazer alguma coisa, mas no coletivo a seleção tá péssima, e isso, claro, tá totalmente na conta de Dorival Júnior. Dorival, ele mesmo, que veio na promessa de tentar renovar o atual futebol da seleção brasileira, tentando modificar o Scred Canarinho de tudo que é jeito. Mas, convenhamos, a coisa tá muito feia. Dorival não mostrou repertório tático até agora, uma seleção muito vazia e comprimida, completamente ao léu perante tudo que pode acontecer. A seleção brasileira perde, ganha, E estamos num cenário parecido ao de 2001, quando nos classificamos para a Copa de 2002 no limite. Eu sei, naquela Copa nós fomos campeões, mas havia também jogadores muito mais comprometidos, pelo menos para decidir grandes jogos. E hoje não há nenhuma confiança que vamos ter um Vini Júnior e ele vai chegar e decidir um jogo de Copa do Mundo, que vamos ter necessariamente um Endrick e ele vai decidir um jogo. O cara tem apenas 18 anos. E tantos outros nomes que não necessariamente temos a certeza que vão fazer alguma coisa. A seleção cada vez mais vem pedindo socorro, mas eu acho que assim como eu, você vai continuar acompanhando, mesmo que seja para criticar ou simplesmente descer o pau em qualquer um que vier pela frente. A seleção vai conseguir se recuperar se Dorival sair ou ele tem que ficar? Comenta embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu!